Olá, boa noite. Meu nome é Tiago, sou aluno da Uniub e vou estar apresentando aqui agora o projeto integrado de Engenharia Elétrica 2, que é o projeto proposto aí do filtro de manga e para fazer o acionamento e a automação desse protótipo, né? Então, na primeira parte aqui do projeto, pede para fazer a simulação no Proteus e criar o código em si do microcontrolador. Eu escolhi o PIC 16F6877A, porque é um controlador versátil e eu tenho já o módulo aqui com uma placa integrada, então por isso foi a minha escolha. E ele atende, né, as premissas, né, desse projeto. Então, aqui está o início do projeto, né, o que foi proposto e pedido. É, No caso, então, eu escolhi o microcontrolador PIC, enfim, vou estar apresentando aqui com o MPLab, que é o gravador, né, para fazer, quer dizer, o compilador para fazer a gravação do PIC. No caso, o MPLab X, que é a IDE, né, de desenvolvimento da microchip para gravação aí do PIC. Então aqui eu criei meu projeto, tenho algumas. A biblioteca está vazia em si, mas tem as configurações I2C para comunicação do display, que é uma biblioteca para me chamar o display, e a main-C aqui, que é a minha função principal, que é essa onde a gente está aqui. Então, na biblioteca aqui do MPLAB X, eu criei um novo projeto, né? É, Só para mostrar o passo a passo. Defini o nome do dispositivo PIC 16F877A. Então, usei o compilador XC8 para compilar o código, né? Então, o projeto deu o, o nome para o projeto e finalizei. Então, isso aí eu criei essa parte aqui, que é o LCD I2C para estar desenvolvendo esse código. Então, eu tenho aqui o include o xc.h, que onde estão as configurações básicas, né, do PIC 16F877A. Então, já é uma biblioteca interna aí do compilador. Tem a biblioteca studio.h, que é para tratamento das interfaces de entrada e saída do dispositivo. Config.h também, que é o cabeçalho onde tem as definições de fuse para o controlador, né? Se eu vou trabalhar com qual tipo de cristal, se é interno, se é externo, o modo de white dog, enfim, são as primeiras configurações aí do controlador, né? E por fim aqui a biblioteca I2C, que é responsável por estar manipulando as variáveis lá no display. É, Então aqui eu tenho o cristal que foi definido para o clock de 20 MHz. Então foi definido aqui algumas entradas e saídas, né? Então aqui a gente tem definido o buzzer, falha LED e ciclo LED para exibição das falhas, né? No caso o buzzer para sinalização, tudo no porte C. O PIC ele tem um porte A, B, C, D e E. Então, é um controlador aí de 40 pinos, então ele atende bem as nossas funções aqui. Então, nos canais de saída, foi colocado aqui no porte B, no RB0, RB1, RB2 e RB3, que são os portes que foi configurado como saídas aqui para o controlador e para as nossas variáveis aí de entrada, né, no caso, para os botões de entrada. Aqui no porte D do RD0 ao RD7 está configurado as válvulas que serão aí manipuladas ao longo do código. Então aqui foi criado as variáveis globais, né, para mim estar manipulando e transformando e atualizando lá no programa.
Então tenho aqui o last button state, que é o para mim pegar qual que é o último estado, que no caso a placa de desenvolvimento que eu não tenho como colocar um botão retentivo. Então eu criei uma questão de um pulso. Você aperta um pulso, você vai para o modo manual, você entra com outro pulso, ela entra em modo automático. Aí foge um pouquinho do que foi pedido, né, que é com um botão retentivo. Mas acredito que com relação à função em si, não vai mudar. Então, acho que é válido essa aplicação, já que eu não tenho como inserir essa chave na minha placa eletrônica aqui. Então, enfim, eu tenho aqui o modo select, teste, o modo state aqui, que no caso seria o modo se eu estou em manual em automático, o ADC result aqui para mim pegar o valor da entrada analógica, a variável pressão, temp disp, isso aqui são temporizadores que são variáveis, né, que eu estou integrando tempo aqui para compor esses valores que estão sendo incrementados dentro da interrupção para evitar aí o trabalho dos delays, né, que causa aí pausa no programa, então isso aí afeta todo o programa. Então, válvula selecionada, para me ver qual válvula que está selecionada, né, a variável falha, o LED atual também, né, que é uma questão da sinalização no display para ver o que eu vou escrever no display. A variável ciclo, né, para me definir o ciclo de em quantos ciclos de automático foi percorrido. E debounce counter aqui é para me ter eu não lembro para que isso não. Debounce counter, não sei se eu estou usando isso então. Que acabou que eu estava implementando o código e acabou que algumas coisas acho que ficou para trás, mas eu vou conferir isso depois. É, aqui são o nome das funções, né, que foram criadas, tipo configurar timer 1 é para configurar o timer da interrupção, inicialização onde estão definidas ali algumas funções, né, configurações de entrada e saída dos pinos e modo de trabalho. A variável, a função atualizar LCD, que eu chamo ela de 1 em 1 segundo, né, para não sobrecarregar o sistema. Então, eu decidi separar tudo por função que fica mais visível, mais fácil de manipular e fazer algumas correções, né? Tem a variável aqui para verificar a função, né? Para verificar os botões, tem estado manual, automático, o modo manual em si, o modo automático, a leitura analógica, a verificação de falha e a configuração do ADC para as variáveis analógicas. Então, cada uma dessas aqui são funções que estão aqui embaixo representadas, né? Para fazer a configuração das funções em si. Então, aqui a configuração do canal analógico, que vai definir para mim a entrada, né, que eu estou usando o pino 1 da entrada do porte A, né, a entrada analógica, e aqui eu seleciono, né, a entrada é referente ao canal analógico. A EPROM write é uma função para mim estar definindo as diretivas, né, para mim estar gravando e fazendo a leitura do ciclo em modo automático. Então aqui tanto a primeira quanto a segunda são as funções referente ao ciclo, né, para mim gravar o, o, o ciclo na EPROM do microcontrolador. Tenho aqui a configuração da interrupção para mim estar gerando, né, o time para mim integrar aqui a variável display. Essa interrupção está configurada para acontecer a cada 200 milissegundos.
Então aí eu multiplico esse valor por 5 dentro desse tempo de display aqui na, na função principal para criar uma base de tempo aí de 1 segundo. Então aqui eu tenho a configuração do timer para habilitar as interrupções, né? Então aqui habilita a interrupção global, então tem todas umas configurações aqui para garantir a configuração do timer. A leitura analógica. Eu tenho esse delay aqui dentro, não é o ideal colocar, depois eu vou até mudar e colocar em função do timer, da variável que eu criei para integrar o tempo de 1 segundo. Então eu estou pegando a variável pressão e estou escalonando o valor da pressão em 0 a 100%, que isso vai me economizar alguns dígitos no display. Foi pedido configurar de 0 a 500, só que aí com 500 você está trabalhando com 3 dígitos. Esse canal aqui é analógico, então eu peguei aqui 100. Opa, vamos pegar aqui calculadora padrão. 100, estou trabalhando com um controlador de 16 bits, então vai dar 255, desculpa, 8 bits, dando 255 divisões aí. Então esse valor de 0,392 saiu dessa divisão, né? Então do escalonamento de 0 a 100% da leitura analógica. A verificação de falha, eu coloquei se a pressão for maior do que 30%, então eu vou gerar a falha, em sinalizar a falha, né, diretamente aqui no, no pino referente à falha lá que está no RC5, RC, cadê aqui? RC6, ok, RC6. A inicialização, aqui eu estou habilitando os resistores de pull-up interno para os canais de entrada no RB 0, 1, 2 e 3 e 4 também. São as entradas que estão configuradas. Isso é para você mudar o nível lógico que você vai trabalhar com as portas e isso evita ruído, ajuda a evitar ruídos também, tá bom? Então aqui a configuração do porte D como saída, que é o tris-D, né? Esse comando vai igual ao 00 hexadecimal aqui, vai configurar o porte D como saída. E em seguida aqui eu limpo todas as saídas para ela iniciar todas desligadas. Aqui eu trabalho com bit a bit, porque o porte C tem algumas configurações que estão como entrada e outras como saída. Então eu posso manipular bit a bit aqui para definir o que vai ser entrada e saída. No caso aqui o C5, C6 e C7 configurados como saída, né, para o buzzer, LED de falha. E aqui na verdade o 7 está com o ciclo de LED. Então essa aqui está como ciclo de LED. Não estou conseguindo editar LED ciclo. Aqui é o LED amarelo, né? Aqui eu estou chamando a função I2C para o display e o LCD init, que é o endereço do display. Eu estou trabalhando com o display I2C, né, com a comunicação serial. Isso aqui ajuda a economizar pinos no microcontrolador. Então aqui, na verdade, eu vou estar usando só 2 pinos de dados. Ao passo que se eu tivesse com o controlador normal, o display normal, ia precisar de pelo menos uns 4 para dados, mais 3 de controle. Então aí vai uns 7 pinos aí só
que foram economizados usando essa comunicação I2C. Então tem a variável aqui, valor lido, né, que vai ser em função do, acho que para variável analógica. Ah, não, desculpa, esse valor lido aqui eu estou já fazendo uma leitura no início da, da inicialização aqui para me puxar da EPROM o valor que está gravado no endereço. É, 00 aqui, né, em hexa da EPROM. Aqui no caso eu tenho a inicialização que foi pedido, né, o buzzer inicial, está faltando um zero aqui. Ele vai ficar ligado durante 3 segundos, vou dar um bip lá no buzzer e logo em seguida ele vai para zero. Em seguida aqui eu vou limpar o display e criar aqui esses comandos aqui, né, já estão interagindo direto e já estão escrevendo direto dentro da função que a gente chamou aqui dentro. Não tá explícita. Mas aí eu não vou estar mostrando esse processo que é um pouco mais chato e longo. Tem o código aqui dentro dessa biblioteca. Acho que foge um pouco do escopo aqui. Mas enfim, então eu estou colocando aqui o cursor na linha 1 e coluna 1, né? Linha 1 e coluna 1 do display. Então, escrevendo o NIUB, o projeto integrado de engenharia elétrica, 3 segundos de delay. E lembrando que esse delay só está sendo usado aqui dentro da, da função, né, de inicialização. Então, o aluno, Tiago, é o RA 1193274, minha matrícula. Então, o projeto, filtro de manga e seja bem-vindo, que é o que foi pedido na inicialização. Aqui, os delays para o bip curto, né? Dois bips curtos para fazer a inicialização do programa. Na verdade, aqui está dando um bip só, né? Então tem que duplicar isso aqui. Duplicar isso aqui. Ok. Ah, então, só compilando. A função atualiza LCD. Aqui eu estou chamando essa função dentro da main principal. Acho que era até bom mudar essa ordem. Acho que não precisa por enquanto. Fica mais fácil para estar explicando. Mas aqui eu tenho o modo state, né, que é a posição se eu estou em modo manual e automático. Eu estou testando esse bit. Se ele for 1, eu vou estar em modo automático. Se for 0, vai estar em modo manual. Não, desculpa, ao contrário. Se for 0, vai estar em automático. E se for em 1, vai estar em manual. Eu defini ele lá em cima quando eu criei a variável, defini ele como 1 para sempre entrar em modo manual. Então, ele vai estar fazendo essa varredura. Aqui nesse ponto, isso aqui para a linha 1 do display. Para a linha 2, eu estou fazendo o teste da válvula, mode state. Se tiver em modo automático, eu estou lendo o LED atual, que foi a variável que eu defini para LED atual. E se for em modo manual, ele vai estar lendo a variável de incremento de em qual válvula que eu estou, pela essa variável válvula selecionada. Eu poderia ter usado uma só, mas aí eu criei o código separado, fui fazendo etapa por etapa, eu já tinha criado essa aqui, então eu não mudei. Aí eu vou estar colocando aqui também na linha 2 a pressão e o ciclo que no modo automático. No caso aqui eu estou com a função para verificar o botão está em modo automático. Então, igual eu falei, eu criei
last button state aqui para mim trabalhar com pulso no botão, porque eu não consigo colocar aqui na minha placa a chave retentiva. Assim, conseguir até consegue pelo ela tem um acesso aos pinos, mas aí ficaria em paralelo com o botão aqui que já tem. Então, eu achei mais fácil trabalhar dessa forma. É, Então, o modo automático, eu tenho o ciclo de LED aqui, então eu vou habilitar o LED laranja, não, é o amarelo, na verdade, é o LED amarelo para indicar que o ciclo está ativo. Então eu tenho o tempo aqui de válvula igual a zero. Então eu vou estar ativando a válvula 1, passou 2 segundos, eu vou estar desligando a válvula 1. Aí eu somei 5 segundos com 2, deu 7 aqui, que é o tempo para mim estar ativando a segunda válvula. Eu criei dessa forma, mas depois eu vi que dava para fazer mais enxuto isso aqui, só fazendo o deslocamento de bit, que aí fica mais fácil de fazer. Enfim, então para cada válvula foi feito dessa forma. No final aqui, 49, eu somei mais 33, que é a somatória do meu número de RA, então para fechar o ciclo. Então é 49, finalizou aqui a última válvula, conta os 33 segundos, aí eu fecho um ciclo. Eu fecho um ciclo e acrescento uma unidade aqui na variável para me gravar dentro da EPROM. Então aqui eu faço a gravação dessa variável dentro da EPROM, tá bom? Ah, Se eu tiver, no caso, então, em modo automático, como foi pedido, eu criei a variável resetPin igual a zero, eu vou colocar a variável zero aí na memória e gravar na EPROM. Então esse é o modo automático. Em modo manual, então se no caso o select tiver e o botão aqui foi igual a zero, o último estado dele, então eu vou estar aqui deslocando, né, a válvula selecionada, eu vou criando uma nova integração para ela. Quando ela é igual a 7, eu volto a ela a zero. Então, essa integração aqui eu poderia ter feito em modo automático, mas aí trabalhando com o tempo de 2 e 5 segundos, eu achei um pouco mais difícil trabalhar dessa forma, então eu criei assim uma maneira mais longa de fazer, mais trabalhosa, né, que você vai digitar mais linhas, mas é uma coisa que está assim mais entendível e fácil. Tem outras formas de fazer, só que exige aí um pouco mais de raciocínio. Então eu trabalhei mais com a mão aqui do que com o cérebro, né, vamos dizer assim, para o modo automático. Então, se o teste, o botão teste for igual a zero, eu estou ligando todas as saídas do porte D. Aqui meus LEDs estão invertidos, zero liga e um desliga. No caso aqui, se a válvula, na verdade não, aqui eu tô definindo que todas serão desligadas primeiro, depois eu vou estar ativando a válvula selecionada, ok? Então aqui a reset pin para escrever e ativar todas ao mesmo tempo, ok? E aqui é a main principal, onde eu chamo aí a inicialização, a configuração do canal analógico, a configuração do timer pro configuração aí do timer
para as interrupções aí de tempo. Então aí, quando eu inicializei, eu vou para um loop infinito aqui, dentro da função while. Eu vou estar chamando a função de verificação, né, do botão de manual e automático para ver em qual estado que está o programa. Então, se tiver em modo automático, se o modo state for igual a 1, eu vou estar chamando o modo automático. E se for igual a 0, eu vou estar aí chamando o modo manual. Aqui, aquele temp disp que está lá dentro da interrupção, que acontece aí a cada 200 milissegundos, eu multiplico por 5, aí eu tenho um tempo de 1 segundo, criando uma base de tempo aqui nessa variável temp. E aí ela chegou a 5 segundos, eu volto ela para zero. Aí nesse ponto eu faço a leitura do canal analógico, eu verifico se tem falha e atualizo aí por último o LCD. Então aqui eu fui e criei, no caso, né, o arquivo hexadecimal, quando eu fui em criar o programa, né, dar o build aqui para construir o programa. Então essa aqui foi a parte lógica do programa em si. Aí em si eu vim aqui pro Proteus, então trabalhando aqui com o controlador, né, o PIC16F877A, então criei aqui um cristal na entrada de 20 MHz, os botões de main, alt, select, test, reset, o potenciômetro aqui sinalizando, simulando no caso o medidor de pressão, para se caso a pressão subir aí, a pressão diferencial subir, né? Então eu vou interromper o processo porque pode correr o risco de danificar aí o filtro de manga. Então aqui eu criei só os pinos, né, de conexão. Acho que fica mais fácil trabalhar dessa forma do que passando um a um os cabos aqui. Então aqui a variável, o elemento aqui, o display LCD, junto com essa interface aqui, que é para mim trabalhar com a saída em modo I2C. E aqui, no caso, comandando o display. Aqui são as válvulas de D1 a D8, né, sinalizando as válvulas do filtro de manga, o LED de falha e o ciclo que está ativo, né, de manual e automático. E aqui, no caso, eu coloquei só um LED aqui para sinalizar junto com o buzzer, para a gente ver ele atuando. Então é basicamente esse aí o projeto. Então eu falei um pouco sobre a parte lógica, aqui mostrando um pouco o hardware, né, e só para entendimento do que a gente está fazendo, que é um processo de limpeza para filtros de manga, né, que são usados em siderúrgica. Eu trabalho lá na Vale, na mina de Brucutu. Lá a gente tem um filtro de manga na recepção lá de amido, a planta de amido para fazer o reagente cozir o, o, o amido junto com a mina. Então isso é para fazer a flotação do produto. Então a gente recebe esse filtro, ela recebe esse produto e tem os filtros, né, para aliviar um pouco o particulado do pó em suspensão, né, que isso é altamente explosivo. Então, no meu caso onde eu trabalho, a gente tem esse elemento e ele serve, né, para fazer a filtragem do ar ali que está dos particulados em suspensão. Então, basicamente, eu vou estar atuando aqui a cada 2 segundos o filtro, fazendo o sopro desse filtro em sequência aqui até o oitavo. Logo após, dá o tempo aí de 33 segundos e repete o ciclo, ok? Então, eu vou dar um play aqui. Primeiro, eu vou pegar o código, né, que eu acabei de gerar aqui, 1929.
acabei de gerar. Eu vou colocar ele aqui no, simulando ele dentro do microcontrolador. Então, ele está iniciando aqui o LED, ficou ativo durante 3 segundos. O tempo em si do controlador é um pouco diferente aqui, porque a simulação o tempo passa um pouco mais lento. Então, inicializando ali o projeto Niube, né, exibindo aqui no display, só está um pouco mais lento por conta aqui do tempo é, da simulação que está um pouco travada. Acho que é por causa da máquina aí que não é tão potente. Então aí meu nome, Thiago, com RA, aí o filtro de manga e seja bem-vindo. Aí a mensagem que tá aparecendo, né? Então ele vai entrar logo em modo automático, não, desculpa, em modo manual e, e vai entrar com já mostrando para mim aqui o valor do canal analógico, a válvula selecionada 2 e no caso aqui, ó, eu iniciei o programa aqui agora e já estava internamente com a memória o valor 27, que foram 27 ciclos aí que correram, né? Então aqui eu já posso testar logo o botão de select, que vai para a válvula, a próxima válvula. O tempo acho que está um pouquinho mais lento, eu tenho que pressionar o botão tempo mais. Então, válvula selecionada 3, vou na opção teste, vai acender aqui o 4. Na verdade, eu acho que eu cliquei uma vez a mais, como está um pouco lento, ele integrou uma vez só. Então, vou aguardar um pouquinho, vai para 5. Vou apertar o teste aqui. Não, ainda está na 4. Como o programa está um pouco lento, esses botões aqui não tá muito certinho não. A 5, então acendeu a 5. Próxima aqui tá bem lenta. A 6, acendeu a 6 aqui, enfim. O modo manual. Aqui eu vou simular, no caso, a pressão subindo mais do que 30 no caso, vai ali ativar o LED vermelho. No caso aqui já ultrapassou 30, né? Então acendeu que o LED de falha. Voltando ele aqui para um valor mais baixo. Aqui já saiu, o display ainda não atualizou, tá bem lento, tá travando bem o programa, tá bem pesado. A CPU aqui carregada em 60, 50%. É... Então deixa eu integrar aqui pelo menos até mudar para a válvula 1 novamente ali. Passou para 7, mais um. Tá bem lento. Fisicamente na placa eletrônica está funcionando bem melhor, tá? As respostas aqui estão batendo em cima. Então, passou a 7 e voltou para 1. Vou testar ela novamente aqui. Então, a 1 acendeu. Eu vou passar o programa para o modo automático. O tempo aqui de interação está bem lento. Ó.
Então tá com um delay bem grande na simulação aqui, e às vezes pode de acontecer de não mudar aqui. Aí, ó, sinalizando aqui no caso que o ciclo foi para automático, então já é, fomos para a válvula zero aqui. Eu acredito que ela acendeu. O ciclo em si está com 27. Então eu tinha desligado o programa, né? Estava zerado, então na verdade ele iniciou com 27. Então, ou seja, eu estou salvando no caso aqui o, o, o ciclo em si que está. Então ele estava na variável zero aqui, aí ele pulou direto para 8. Aí deve ser em função do tempo que está decorrendo lá. Então acho que vale a pena eu criar aqui no modo automático, assim que eu entrar nesse modo aqui, zerar o tempo para mim é, iniciar aqui já como na válvula zero, né? Porque pode ser em qualquer ponto aqui, dependendo do contador, ele vai pegar esse tempo e pode ser que parta de alguma válvula aqui. Então vou ajustar isso aqui para a próxima apresentação, que aí garante que está aí sempre começando na válvula um quando entrar em modo automático. Então aqui a válvula 8 está dando um tempo aqui de 33 segundos aproximadamente até voltar para um e sequencializar aqui de novo. Eu já vou resetar aqui a eletrônica, no caso o modo de ciclo, mandar ele para zero, que aí a gente faz esse teste aqui já para contabilizar nessa questão da gravação da EPROM. Então, deu um stop, eu vou iniciar o programa de novo. Então, provavelmente ele já vai iniciar com o ciclo aqui em zero. Vou aguardar e ter um pouquinho de paciência que esse tempo está bem lento. Deixa eu ver aqui, a gravação está correndo ainda. Ok. No início o tempo fica normal, mas aí à medida que o, o programa vai correndo aqui, fica mais pesado a simulação, aí fica mais lento. Então assim que iniciar eu já passo para o modo automático aqui, para só a gente repassar essa parte do modo automático que ficou aí pendente mostrar. Aí tá bem lento a escrita do display. Hum, Pode ser que eu desliguei antes de acontecer aí o novo ciclo, então não gravou. Eu vou resetar essa memória novamente aqui para ela gravar, como eu coloquei dentro aqui do final do incremento aqui dos 82 segundos aqui. Então eu vou incrementar e gravar somente quando eu tiver dentro desse time aqui. É... então teria que esperar pelo menos um ciclo concluir para mim gravar esse valor correto. Então eu posso colocar aqui, independente do tempo, se eu pressionar, né, o valor o pino de reset, gravar também na memória, que aí não fica refém só
dos 82 segundos. É um ponto aí de melhoria que eu não tinha, como eu estava testando no físico também, eu não tinha percebido isso. Mas aí é só fazer esse ponto aqui que corrige e aí eu consigo resetar isso de imediato, né? Já reseto o valor e já escrevo o valor na memória. Ali eu só estava zerando a variável ciclo. Ela só ia ser incrementada quando eu chegasse na oitava válvula aqui. Vou esperar chegar até a válvula 8, né? Sequencializando aí. E mostrando aí o decorrer das 8 válvulas. Tá muito lento, nossa mãe. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou buscar o código que eu acabei de compilar de novo, que aí eu consigo já zerar e pronto sem esperar dar o ciclo completo aqui, porque vai demorar, o programa está muito lento. Então passei para o modo automático, vou dar o reset aqui. Zerou e acredito que tenha é, gravado EPROM. Eu vou desligar o programa de novo e ligar para ver se foi efetivo. Aqui acho que eu esqueci também de testar o modo é, de falha aí no automático. Acima de 32 gera falha também. Ok, então deixa eu iniciar o programa de novo para ver se carregou lá zero na variável de ciclo. E aí a gente finaliza a apresentação e fica aí pendente mostrar o valor, no caso, o protótipo físico, né? Funcionando aí. Então aí carregou
Ele fez a leitura aí de zero da EPROM, que a gente acabou de zerar, e aí comprovando aí o modo de escrita e leitura da EPROM também. Então esse aí foi o projeto do filtro de manga, né, para nossa matéria aí de projeto integrado de Engenharia Elétrica 2. Então aí finaliza a apresentação. Obrigado.